Fala, bando de loucos, tudo bem com vocês? Então, o retorno aqui, né, um dos poucos dos vídeos para essa temporada de 2025 que vai se iniciar aí agora. Dia 16 tem o primeiro jogo do Corinthians, né, contra o Bragantino. Mas hoje eu não vim falar muito sobre o assunto futebol, né, extremamente sobre futebol. Vim falar também sobre um pouco dessa patrocinadora que é a Esportes da Sorte, tá? Sobre todas as questões que estão falando na mídia, sobre a questão da regularização, né? Que ela precisa fazer para poder operar aqui em território brasileiro, né? Não só sobre isso, e principalmente o fato da mídia brasileira bater tanto no Corinthians em relação a problemas financeiros, né? Por que eu tô falando isso? Primeiro ponto, o Esportes da Sorte é uma casa de apostas que já tem um pouco de relevância, vamos dizer assim, no cenário nacional, né? Então, assim, o Corinthians é o maior beneficiado da questão da Esportes da Sorte, tem o maior patrocínio, mas o Esportes da Sorte não é o primeiro time que é patrocinado, não é o primeiro time que patrocina o Corinthians, né? No caso, ele já tem alguns costumes de patrocinar outros times, né? Inclusive eu trouxe até a listagem aqui de alguns times que ele patrocina, que é o Corinthians, o principal deles, né? Por ter o maior patrocínio, o Atlético Paranaense, o Bahia e o Grêmio, né? Na elite do futebol brasileiro são esses os principais patrocinados da Esporte da Sorte. Por que eu falo isso? Quando se fala sobre retorno de mídia, quando se fala sobre retorno, engajamento ou até mesmo ação, né, dentro do mundo de marketing do Corinthians ou do Brasil, o Corinthians é muito visado. Por quê? Porque você fala de Corinthians, o retorno financeiro e de marketing que se é colocado dentro desse campo é muito grande, né? Então, assim, tudo que se fala sobre o Corinthians, em qualquer post que seja, ou qualquer notícia que se dê, que saia nos portais, é sempre maior. E eu não estou falando isso para dizer que o Corinthians é o maior, que o Corinthians, apesar dele ser, né? Que o Corinthians é o maior, que o Corinthians é o melhor, o Corinthians é o mais pica das galáxias. Não. É uma verdade. É uma verdade dita e consumada. Se você fala de Corinthians, o retorno é muito maior. A relevância é muito maior. Por quê? Porque é uma torcida nem gigante. É estratosférica. É a maior torcida. Segundo relatos, é a segunda maior, mas eu acredito que seja maior em questão de fanatismo, né? É a maior. Então, tudo que vocês falam de Corinthians repercute, né? Então, eu venho observando nesses últimos dias, eu até fiz um post nas minhas redes aqui, eu tô pegando o telefone para poder servir de apoio, né? Os jornais e revistas, né? Não naqueles jornais físicos que hoje em dia não se usa mais, mas as manchetes de jornal, quando se fala sobre Corinthians, e para mostrar que o engajamento é forte e a perseguição da mídia também é muito forte, quando se fala de Corinthians é tudo de um lado depreciativo demais, né? Então, assim, soltou-se uma nota que anteriormente que assim, ó, Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, não consegue autorização para operar no Brasil, né? Então, assim, a patrocinadora do Corinthians, beleza, é do Corinthians, sim, não consegue autorização. Passado alguns dias, né, que foi questão de dias para poder a Esportes da Sorte colocar, esse mesmo portal que fez essa postagem colocou assim: Esportes da Sorte, patrocinadora do Grêmio, consegue autorização para operar no Brasil. Engraçado porque quando é para não autorizar,
é a patrocinadora do Corinthians. Agora, quando foi autorizada, não cita o Corinthians. Entendeu? Cita o Grêmio. Por que o Grêmio? E isso aqui não é contra ser, não é questão de ser o Grêmio, não é questão de ser Flamengo, não é questão de ser Bahia, Atlético, Palmeiras, independente de que time que seja. Isso aqui é para mostrar e para falar que é muito descarada a perseguição da mídia brasileira quando se diz respeito ao Corinthians. E não é de hoje. E não é de hoje. É de vários outros fatores e várias outras épocas que tudo que o Corinthians faz repercute mais do que no time dos outros. Tudo que se faz no Corinthians é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Se erra no Corinthians é uma proporção, se erra em outro time é outra proporção. Por que disso? Porque a mídia odeia tanto o Corinthians. Vamos relembrar mais uma vez aqui. Já foi um fato de 2023, mas é um fato que até hoje se perdura. O Cuca foi contratado pelo Atlético Mineiro. Foi contratado pelo Atlético Mineiro. Cadê as pessoas? Cadê a mídia que na época que o Corinthians foi contratar? Não só a mídia, nesse fato não foi só a mídia, mas a mídia, nesse contexto aqui que estou falando, vou citar só a mídia. Por que a mídia não foi em cima desse caso da questão lá, né? Que a gente não pode falar aqui abertamente, mas por que não foi atrás para ver o desfecho da história do Cuca quando ele foi ventilado no Atlético Paranaense, quando ele foi técnico do Atlético Paranaense, quando ele foi contratado agora no Atlético Mineiro? Por quê? Que quando é o Corinthians, tudo é tão grande, tudo é tão enorme assim. Entendeu? Por que é tão uma proporção tão descabida, tão assim... Não que eu estou falando que ele esteja certo, que esteja errado. Não, isso aqui não é questão de discutir se está certo ou se está errado. Isso é uma questão de você entender que a mídia, nesse caso, é 2 pesos e 2 medidas. É 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Se quando foi com o Corinthians, que foi o clube, né? Claro que teve a manifestação das meninas lá dentro, lá na frente do CT. Isso colaborou bastante também com a saída do Cuca depois de 2 jogos, né? Então não deram tempo para ele trabalhar. Mas por que a mídia não foi atrás? Por que quando ele estava no Corinthians, em uma semana desenterraram um caso gigantesco que tinha que ir para a Suíça, porque estava tramitando o processo na Suíça e o treino não tinha sido resolvido, tem que resolver, ele tem que prestar contas, ele tem que pagar, ele tem que pagar. Saiu do Corinthians. Cadê a conclusão da história? Não tem a conclusão. Não tem a conclusão. Entendeu? Então, quando é Corinthians, quando se trata de Corinthians, a coisa, o fato parece ser muito mais explorado. Isso mesmo, foi o próprio Thiago Leifert que falou em um podcast. O Thiago Leifert é uma pessoa que eu acompanho bastante em questão de podcast. Ele falou várias vezes, que desde quando ele trabalhou no Globo Esporte, quando não se tinha matéria, eles pegavam e falavam, vamos criar uma crise no Corinthians. Porque ali vai ter conteúdo para falar ali. Porque se tem Corinthians, tem conteúdo. Se tem Corinthians, tem retorno. Se tem Corinthians, tem engajamento. Então, assim, quando o Kaká ele vai para entrevista coletiva pós-jogo e fala pau no cu da mídia que é Corinthians, é pau no cu da mídia que é Corinthians, mano. Porque não tem jeito. É contra tudo e contra todos sempre. E eu não tô falando que se aplica futebol jogado dentro de campo, porque futebol jogado dentro de campo é uma coisa. Agora, a perseguição que existe contra o Corinthians é sim muito grande. É sim muito grande. Entendeu? Tudo que é com o Corinthians é sempre mais atrativo, sempre mais... bomba mais. Então, assim, é uma perseguição muito até da nojenta. E se a gente não tiver voz
para combater essa mídia, esses veículos de comunicação, não digo todos, tá? Não digo todos, mas a maioria deles são péssimos. Se a gente não tiver força para combater esse tipo de mídia nojenta, ultrapassada que tem hoje, essa mídia vagabunda que tem hoje, porque muitos que estão na mídia são muito bons, mas muitos são muito ruins também, muito vagabundos. Então, se a gente não tiver a força da mídia alternativa eu falo de todos os canais, de todos os pessoal que faz conteúdo referente a Corinthians, que tá ali, bota a cara a tapa, na vitória, na derrota e tudo mais. Se não tiver essas pessoas para bater de frente com a mídia, eles têm o poder de acabar com o Corinthians. Não acabar literalmente, mas o poder de enfraquecer e fazer com que tudo seja culpa do Corinthians. Então a gente não pode deixar. Então estamos entrando numa nova temporada, estamos entrando num novo ciclo, um ano cheio de expectativas, porque esse ano realmente a gente fez um investimento, né? Ano passado a gente fez um investimento bacana, a gente chega nesse ano com muita expectativa. Então espero assim que a mídia não atrapalhe esse desenvolvimento, né? Porque a mídia tem esse poder de tentar atrapalhar sempre, né? Atrapalhar toda a vida, né? A questão do Corinthians. Então, assim, é se blindar realmente, né? Isso aqui foi um desabafo realmente sobre essa questão da mídia e de alguns dos fatos da Esporte da Sorte, não só da Esporte da Sorte, mas como a mídia vem prejudicando o Corinthians nesses últimos anos, principalmente nessas últimas temporadas, né? Casos específicos que podem ser entregues ali para poder entender melhor o que está acontecendo. Mas é isso, gente. A gente volta depois, tá? Só mesmo um desabafo mesmo. E como diz o Kaká, é pau no cu da mídia e vai Corinthians, né? Falou.